Conosco aqui já na ponta da linha, a nossa companheira lá de Brasília, capital federal, Clarissa Oliveira. Muito boa tarde para você, hein, Clarissa? Boa tarde, Danilo. Espero que todos aí estejam muito bem, voltando do fim de semana. Apesar de muitas atenções aí estarem voltadas para a eleição municipal, onde tem segundo turno, até que aqui em Brasília a gente está tendo algum movimentinho. Não é muito comum em épocas como essas, mas bastante notícia por aqui, gente. Pois é, Clarissa. Boa tarde, boa noite para você. O ministro Paulo Guedes, que gosta de estampar as manchetes dos principais jornais, responde por parte desse burburinho aí nas conversas em Brasília. Ele voltou a falar que só, e quando o ministro Paulo Guedes volta a falar, pelo menos umas 2, 3 manchetes a gente consegue tirar da fala dele. E agora, mirando em relação ao auxílio emergencial, que todo mundo quer saber, afinal de contas, qual será o futuro do benefício, qual será o futuro do programa Bolsa Família. Hoje ele teve falas, inclusive, nesse sentido, né, Clarissa? É isso, Bel. Olha, o que a gente pôde observar aqui hoje, que curiosamente o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve uma série de participações em eventos transmitidos ao vivo pela internet, então ele participou de várias lives e vários eventos corporativos, e ali ficou muito claro que ele vem com a missão de reforçar um discurso muito específico para a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, para a população em geral, e, em grande parte, para o mercado, para potenciais investidores. O que deu para tirar de algumas dessas falas do ministro da Economia? Primeiro, como a Abel mencionou, ele falou sobre o auxílio emergencial, é uma coisa que atrai aí muita curiosidade, muita expectativa, até porque a gente sabe que uma parcela muito grande da população hoje depende dessa ajuda e não sabe o que vem pela frente a partir da virada do ano. O ministro Paulo Guedes reforçou o que vem sendo dito já há algum tempo pelo governo federal. Até segunda ordem, não existe prorrogação do auxílio emergencial. Ele se encerra na virada do ano, embora a gente saiba que o governo vem se esforçando para tentar encontrar uma forma de não deixar, pelo menos os mais vulneráveis trabalhadores que hoje recebem essa ajuda sem nenhum tipo de colchão a partir do começo do ano que vem. Mas, apesar de a fala sobre o auxílio emergencial do ministro ter chamado muita atenção, o que me pareceu muito mais incisivo no discurso dele, muito mais calculado, planejado, foi o discurso voltado para o mercado, gente, como eu falei. O que deu para perceber? O ministro Paulo Guedes veio novamente com aquele discurso muito agressivo contra o servidor público, aos privilégios do serviço público e avisando que o governo vai sim retomar essa agenda a partir da virada do ano. O ministro Paulo Guedes falou em mais de uma ocasião sobre esse assunto, reforçou alguns argumentos, como o de que é inaceitável na atual circunstância se falar em promoções automáticas, aumentos automáticos de salário no serviço público, avisou sim que há uma intenção de mexer na eficiência da máquina pública. E a gente sabe que um dos pontos que estão em discussão no Congresso Nacional é a reforma administrativa, mas a gente também sabe que ela continua empacadíssima. Mas me chamou a atenção também que o ministro Paulo Guedes fez questão de insistir que o governo não abandonou aquela agenda da desindexação. Só para lembrar ao nosso ouvinte, o que é a desindexação? Hoje, vários itens do orçamento federal estão amarrados numa correção automática da inflação. Então, todo ano, alguns indicadores precisam sofrer um reajuste sem que o governo tenha nenhum poder de decidir se sobe ou não esses valores. É o caso, por exemplo, das aposentadorias do INSS. O que se discute hoje internamente no governo é evitar a correção automática de todos os benefícios acima do salário mínimo. Paulo Guedes avisou, vai sim retomar essa agenda a partir da virada do ano. Me parece que o ministro está tentando dar uma animada aí no mercado nesse fim de ano, tentando mostrar que, olha, gente, calma, a gente pode não ter aprovado nada tão importante assim nas últimas semanas, diria até meses lá no Congresso Nacional, que deu uma animada no mercado, mas a gente continua aqui com algumas bandeiras. Então vamos relembrar quais são as bandeiras, né? Reforma administrativa, que a gente tem uma proposta já conhecida, mas que não andou absolutamente nada no Congresso Nacional. Reforma tributária, ele nem chegou
a mencionar de novo, né, Clarice? Ou se chegou a mencionar, foi sempre pela linha de que não vai ter criação de um novo imposto, mas que tenha substituição, aquilo que ele sempre fala, assim como ele sempre reforça também que o governo quer cumprir o teto de gastos. E aí vai para o campo também muito interessante você destacar isso aqui para a gente da desindexação, que traz de novo discussões aí que são importantes e que o mercado, claro, fica ali de olhares e orelhas atentos para saber o que o governo pensa em relação à movimentação de tudo isso, né? Interessante também a gente voltar na fala do auxílio emergencial, que por mais que ele coloque ali uma barreira, não vai ter auxílio emergencial, ele também na fala dele voltou lá no início do ano, quando o governo propôs o auxílio emergencial no valor de R$200, que era um valor que foi transformado depois na tramitação no Congresso Nacional, a gente sabe, para os atuais R$600. Abrindo uma brecha ali, né, de que se possivelmente houver uma nova prorrogação do auxílio emergencial, teria que ser num valor bem pequenininho para não afetar tanto assim as contas. Agora, o que é discurso e o que realmente é factível de sair ainda nesse ano, hein, Clarissa? Olha, Isabel, o que fica nesse ano, pelo menos a gente conversa com parlamentares, por exemplo, muitas dessas medidas demandam uma aprovação no Congresso, dificilmente sai alguma coisa, porque a gente sabe como é que funciona o Congresso Nacional aqui no Brasil. Uma vez encerradas as eleições municipais, vai haver algum esforço concentrado para aprovar um ou outro item, talvez a autonomia do Banco Central, que é uma questão que já passou em uma das casas, talvez possa avançar um pouco com mais facilidade, mas não há expectativa de nenhuma aprovação de medida estruturante, de uma reforma, por exemplo, como gostaria o ministro da Economia. Agora, mais do que isso, me parece que o discurso do ministro Paulo Guedes para o mercado pode ser ali muito incisivo, muito forte, mas na prática, onde a gente vê o governo de fato se esforçando é para construir bandeiras na área social, bandeiras que tenham um bom viés eleitoral, uma boa receptividade junto ao eleitorado, que possa render votos na eleição de 2022. E aí, aonde que tem novidade nessa história? A gente já falou sobre uma remodelagem do programa Bolsa Família, falou sobre uma remodelagem do programa Minha Casa Minha Vida, e agora tem uma remodelagem liberal da transposição do Rio São Francisco, né? Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, que foi divulgada hoje, vem aí a informação de que o governo já planeja uma concessão da transposição do Rio São Francisco ali para o meio do ano que vem. Essa é outra grande marca de governos do PT. As duas outras que eu citei são aquelas grandes bandeiras na parte assistencial, na parte de moradia, e agora essa que é a grande bandeira do governo Lula na área de infraestrutura. A partir do momento em que o governo promete dar mais eficiência a esse sistema e fazer com que ele deixe de absorver tantos recursos do Tesouro, que hoje financia essa estrutura, por meio de um modelo de concessão, o governo do presidente Jair Bolsonaro faz o quê? Já dá aquela promessa de desestatização que até agora também não andou no governo do presidente Jair Bolsonaro. Seria uma forma de então, dá uma embalagem aí para uma grande obra. Existem interessados, claro, em explorar esse tipo de serviço aqui no Brasil. A reportagem da Folha cita especificamente a Brasileira VEG, que já faz isso também em outros mercados. Portanto, a percepção que fica é que, sem ter avançado na sua própria agenda até agora, o governo do presidente Jair Bolsonaro está buscando bandeiras que não passam muito além de uma roupagem nova, uma nova maquiagem, uma espécie de remodelagem, para não dizer que nada vai ser feito. Há estruturas, há demandas ali que estão sendo colocadas, há uma tentativa de alterar e reformular esses programas, mas nada mais é do que uma reembalagem de programas ou estruturas já existentes, ou seja, o governo não conseguiu vender nenhuma das grandes estatais que ele prometeu vender e dificilmente vai avançar nessa agenda com apenas um ano antes da chegada do ano eleitoral. A gente viu o governo tentar criar um novo programa social, incorporando mais estruturas ao programa Bolsa Família e torná-lo mais robusto, também patinou nessa questão. E o Casa Verde e Amarela, a gente sabe que é também uma reformulação do Minha Casa Minha Vida. Então, me parece que o governo do presidente Jair Bolsonaro, amarrado pela crise nesses últimos anos, custou para avançar nas suas próprias bandeiras, então decidiu dar uma nova roupagem a bandeiras que já existiam ali dentro do governo
para apresentar em 2022. Ô Clarissa, perdão, Bel, mas é só para ficar claro, é com relação à manutenção do sistema, não para a finalização das obras, que acho que está em 97%, é para a finalização do sistema, que hoje custa aí, em média, acho que uns 280 milhões de reais, não é isso? Isso, olha, Daniel, a ideia não essa concessão ela não é para conclusão das obras, as obras já estão em etapa de finalização, seria uma concessão para a exploração do serviço, fornecimento, prestação desse serviço de irrigação, distribuição de água para a população, né? Então, há ali um esforço, de qualquer forma, com uma promessa de dar mais eficiência a esse sistema e desafogar um pouco os cofres públicos. Lembrando que o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem ali aquele viés mais liberal de dizer que o Estado precisa se concentrar naquilo que é função do Estado. Pois é, estava até de olho aqui nos custos de tudo isso, né? A matéria da Folha detalha bem isso, falando dos investimentos já alcançados. Essa obra que começou lá em 2007, ainda no governo Lula, já são 10,8 bilhões de reais. Ainda precisa se concluir esses 3% que o Danilo mencionou e o valor total ao final deve ficar ali na margem dos 12 bilhões. E aí a gente entra no custo anual da operação e da manutenção desse sistema, que seria de 280 milhões de reais, um custo que hoje é bancado de forma integral pelo Tesouro Nacional. Então a ideia é que esses contratos que a Clarissa está mencionando têm uma duração de 25 a 30 anos. E aí quem vai estar por trás desse novo plano aí do governo federal para esse tipo de área seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. É interessante, né, Clarissa? Porque de certa forma coloca também nos holofotes o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que a gente sabe que nos últimos meses aí tem tido uma espécie de rusga em relação ao ministro Paulo Guedes, teve toda a história de pano de fundo, as intrigas sobre teto de gastos, quem é o descumpridor ou não do teto, e agora se lança essa ideia aí como uma possibilidade, aí amarrando os assuntos, de ser também, de certa forma, uma bandeira social, já que o presidente Jair Bolsonaro está mirando, sobretudo, nos estados do Nordeste, que é onde ele precisa ampliar o apoio dele se ele quiser ter uma eleição robusta em 2022, né? Não, é isso, Isabel. E quando a gente observa as prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro, todas as operações que eram prometidas desde lá de trás, tidas como amplamente prioritárias, agora são colocadas em segundo plano, para que o governo possa colocar em primeiro lugar medidas que tenham essa roupagem eleitoral muito mais evidente. A gente vê aquela mudança grande de postura do presidente Jair Bolsonaro, passando pela aproximação com o Centrão. Tudo isso está conectado com esse movimento do Palácio do Planalto. Por quê? Quando a gente fala de grandes obras de infraestrutura, como, por exemplo, a liberação de bilhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional e também o Ministério da Infraestrutura, um deles aí comandado pelo ministro Rogério Marinho, como citou a Isabel, a gente está falando de obras que permitem o quê? Que os parlamentares também direcionem emendas para suas bases eleitorais. Eles digam para os seus eleitores, olha, parte desse dinheiro que pagou por essa obra aí do presidente Jair Bolsonaro só foi para aí porque eu botei o meu dedo e pedi para o governo colocar isso aí. Isso é muito importante para esses parlamentares em termos de voto quando se aproxima a eleição de 2022. E a gente tem observado, sim, um movimento cada vez mais intenso de deputados e senadores, e inclusive daquele grupo do Centrão que tem essa tradição fisiológica, digamos assim, de pressionar o governo para tocar projetos que permitam a liberação de emendas. A gente sabe que, embora o presidente Jair Bolsonaro goste de negar que faça qualquer tipo de toma lá da cá, esse é um modelo que viabilizou desde a votação da reforma da Previdência, o primeiro grande projeto aprovado no governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente percebe cada vez mais que o governo abandona suas bandeiras no meio do caminho, suas promessas no meio do caminho, e agora começa a assumir outras que permitam o quê? Distribuição de emendas, ganho de votos, seja para os parlamentares, seja para o próprio presidente
na eleição de 2022. Clarice, eu acho tão fina essa expressão de fisiológica ser usada para o Centrão. Eu acho muito fina e elegante, né? Para mostrar que eles querem ali abocanhar um pedaço de tudo que eles conseguirem. Aí a gente usa fisiológico. Eu acho isso muito interessante. Adoro essas expressões da política. Né, gente? É muita fome. Entra governo, sai governo, o apetite ele só vai aumentando, ou continua o mesmo ou vai aumentando. Eu acredito que, como quem gosta de poder quer sempre mais poder, dá pra gente dizer que ele vai aumentando. Tem um outro assunto pra você, porque hoje a gente tá abusada aqui no Bastidores do Poder, Clarissa, que é essa história dos testes. Imagino que isso mexeu muito com o nosso ouvinte, né? Afinal de contas, a recomendação de organizações como a OMS é para que os países testem o máximo que conseguirem a população, até para a gente ter uma dimensão de como anda a situação do coronavírus por aqui. A gente já tem as dificuldades de praxe, por exemplo, nos sistemas do Ministério da Saúde, o represamento de dados, e aí isso provoca uma certa distorção quando a gente traz esses dados para a população. E agora, para além disso, veio essa notícia divulgada no fim de semana pelo jornal Estadão de que a gente tem simplesmente 6,8 milhões de testes que estão ali parados, correndo o risco de vencer, não é um teste que dura para sempre, e estão simplesmente ali em um depósito em Guarulhos, em São Paulo. E me impressionou um pouco a diferença de versões entre o que o Ministério da Saúde fala, entre o que o presidente Jair Bolsonaro respondeu a apoiadores. Resta saber, né, Clarissa, a consequência prática, para além da política, é se esse tipo de material vai correr o risco de ser desperdiçado ou se a gente alertou isso a tempo, através da matéria do jornal O Estado de São Paulo, e vai dar tempo desses testes serem utilizados como eles deveriam ter sido utilizados desde o início. O problema é o governo depender da imprensa avisar que esses testes vão vencer, vão ser descartados, e depois o presidente Jair Bolsonaro gostar de atacar a imprensa e dizer que a gente não serve para nada, a não ser para dificultar a vida dele, né? Mas, enfim, comentário desse à parte, Isabel, eu acho o seguinte: toda essa discussão sobre esses testes que estão para vencer, estão ali no finzinho do prazo de validade, demonstra a falta de eficiência da comunicação entre governo federal, estados e municípios, porque não dá para dizer que não tem demanda, é óbvio que tem demanda, é óbvio que há necessidade. E, diante desse cenário, assusta ainda mais a forma como o governo federal se isenta da responsabilidade. Eu fiquei muito impressionada, tanto ontem, com a nota divulgada pelo Ministério da Saúde, que já remetia para estados e municípios de forma mais velada o motivo, supostamente, pelo qual esses testes permaneceram ali guardados num galpão em Guarulhos, sem uso e sem perspectiva de utilização. E hoje, como se não bastasse, o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais respondendo a uma demanda de um apoiador dele, que naturalmente ficou ali preocupado com essa informação. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ou a equipe dele, tanto faz, porque representa o governo, fala em nome do presidente Jair Bolsonaro, viram, dizem, olha, os testes estão lá e se algum estado e algum município não usou, eles que têm que responder, como se não fosse responsabilidade do governo federal assegurar o uso eficiente do dinheiro público, um dinheiro que já foi gasto. Se os estados e municípios estavam com dificuldade de ter acesso, de garantir essa distribuição, de apresentar essa demanda de maneira eficiente para o governo, é sim responsabilidade do governo federal desenvolver uma forma, um método, encontrar uma maneira de aproveitar de maneira correta esses recursos. E a gente sabe que grande parte dos esforços do governo federal nesse momento estão voltados para questões que nada têm a ver com o interesse da população em relação à pandemia do coronavírus. Gente, a gente observou no último mês inteiro, com certeza 30 dias, supondo, seriam mais do que relevantes para não desperdiçar esses materiais. O que o presidente Jair Bolsonaro estava fazendo? Batendo boca com o governador de São Paulo, João Dória, para discutir se a vacina chinesa tem que ser boa, não tem que ser boa, se pode ser usada, se não pode ser usada, só por ser chinesa. Então, existe sim ali responsabilidade, sim, de todas as partes. Claro, cabe aos estados e municípios também fazer essa demanda, apresentar, buscar esse dinheiro para garantir essa entrega, esses materiais
para garantir a entrega desses testes para a sua população? Claro que sim. Cabe aos governos e municípios conversar com o governo federal, deixando de lado a questão política com esse interesse da população? Claro que sim, mas é responsabilidade do governo federal e do Ministério da Saúde, que pagaram por esses testes, não deixar que eles estraguem. Porque, no mínimo, no melhor dos cenários, se está distribuindo gratuitamente, faz uma testagem em massa. É o mínimo. Então, assim, pelo menos não seria desperdiçado, embora não tenha tido o uso mais eficiente possível. É isso, 6,8 milhões de testes, enquanto tem gente que está indo até posto de saúde público e não simplesmente consegue fazer o teste porque ouve do atendente que não tem teste no momento. Tem essa situação enquanto a gente tem teste sendo represado e correndo o risco de perder a data de validade. Clarissa Oliveira volta a conversar com a gente ao longo da semana. Vamos, que essa semana começou animada assim, Clarissa. Promete até o final. Vamos junto aqui contando quais são os principais fatos da política e do Brasil nessa semana. Um beijo para você. Um beijo, pessoal. Boa noite e até amanhã. Boa noite.